Tá, vamos fazer uma votação. A gente vai ouvir o Marlon ou não vai? Eu voto sim. Isso é melhor sim. Ok. Beleza. E aí a gente pede pra ele regravar curto e com boa qualidade. Sim. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, o podcast de cinema mais solitário de toda a internet brasileira. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Vitor Viana, Olá. o André Barcelos Oi. e o Luciano Chossar. Oi. Nós vamos mais uma vez aqui nos reunir para conversar sobre um filme de cinema. E dessa vez é sobre Na Praia Sozinha à Noite, um filme do coreano Hong Sang-soo. Sul-coreano. Sul-coreano, para deixar claro. Acho que não tem muitos filmes do norte da Coreia que chegam aqui, ou até que são feitos. O Hong Sang-soo, a gente já fez um filme sobre ele ano passado, que era o Certo Agora, Errado Antes. Que talvez a gente pode aproximar um pouquinho do Sozinho na Praia à Noite. Sozinho errado antes na praia. Na Praia à Noite Sozinho. Tem dois atores que fizeram Certo Agora Errado Antes que Sim, estão nesse voltam. filme de agora, né? E tem um pouco de tema na história parecida, e aqui eu vou partir para uma brevíssima sinopse dele. Cada vez mais longa a brevíssima sinopse. Ele acompanha esse personagem da Yang Hee, que é uma atriz. No começo ela está visitando Hamburgo, na Alemanha, passeando com uma amiga dela, que mora lá. E elas começam a passear pelos lugares, falar um pouco da cultura local, conhecem umas pessoas. E no meio dessas conversas elas comentam que a Yang Hee tá voltar num relacionamento com um homem mais velho, que é casado, que é diretor de cinema. Que talvez vá lá. Que talvez vá de encontro a Yang Hee ou não. Elas ficam conversando sobre isso, elas encontram um casal de amigos alemães, falam inglês com eles, vão até uma praia passear. E aí rola um plano meio estranho, que a Yang Hee, a amiga dela fala, vou ali conversar com o pessoal. E a Yang Hee, não, só vou ficar um pouquinho aqui. E ela começa em direção à praia, ao mar, e aí faz uma pan para a amiga dela indo em direção dos amigos, volta para o quadro anterior, e Yang Hee não tá lá, e aí ele corrige pro lado oposto, para 90 graus à esquerda, e tem um cara carregando a Yang Hee por cima dos sábios. sábios. Elas antes, assim, perguntando, e aí, que horas são? Sim. Um coreano de touca na Alemanha. Um coreano estranho que você nunca vê direito. Nisso corta e vai para aparece uma cartela de 2 e aparece de volta a cartela de as cartelas da equipe, né? É outra Os equipe. atores. É outra equipe, né? E aí é uma segunda parte do filme, onde se passa numa cidade no litoral, na Coreia, onde eu acho que a Yang Hee é a cidade natal da Yang Hee, ou onde ela tem amigos, não fica muito claro. Ela tá vendo um filme no cinema e ela encontra um amigo que é meio grossão, e eles vão para um bar e começam bar meio restaurante, que acho que talvez ele seja dono ou trabalhe lá também. Aparentemente ela trabalhou lá também. Né? Eles começam a conversar e eles comentam, vamos encontrar os nossos outros amigos mais tarde. E eles acabam se encontrando, esse grupo de amigos, que acho que eles são em grande parte atores ou trabalhavam com arte, e começam a conversar. Yang Hee tá bebendo bastante, Soju, que também a gente andou bebendo aqui um pouquinho antes. Só pra entrar no clima. Pra entrar no clima. E ela começa a dar uma de dedo neles e falar que vocês não sabem o que é o amor, que só quem sofreu de verdade sabe. Vocês não estão qualificados para o amor. Essa é mais ou menos a tese embriagada dela, que ela mal consegue também segurar. Nisso, ela estava questionando se voltava a morar na cidade, não sei o quê. Eles vão para um motel, para um lugar, à beira da praia, passam um tempo lá.
Uma hora ela tá dormindo na praia, parece que amanhã cedo, e alguém acorda ela e fala, não, é perigoso você tá aqui, não, acorda. Só pra lembrar rapidamente também, é inverno, né? Não é verão. Então, bem ela frio. dormir na praia, ela tá no frio, na verdade. Pode congelar na praia. Sim. Eles falam isso, eu acho. E essa pessoa acorda ela e ela reconhece ele como que trabalhou com ela antes, que era um assistente de direção do diretor com quem ela teve um relacionamento, e ela encontra a equipe lá e eles conversam um pouco, falam da coincidência de tô fazendo filme no lugar onde ela tá. Culmina que à noite eles têm um jantar com o diretor do filme, parte da equipe, e ela tá junto, e eles começam a conversar, e aos poucos a conversa dos dois começa a cair numa discussão de relacionamento tensa, assim, uma briga entre os dois começarem a falar o que um esperava do outro, e tem o diretor lê um trecho de um livro que ele quer dar para ela, e é muito desconfortável, porque tem uma equipe, várias pessoas na mesma mesa vendo isso. Termina meio que essa discussão e ela corta, e ela tá na praia de novo, deitada, dormindo, e é de manhã, e alguém que tá fora de quadro acorda ela, e ela fala, tava sonhando uma coisa muito maluca. Dá a entender que todo esse encontro com a equipe e com o diretor tenha sido um sonho. Talvez. E aí ela levanta, começa a caminhar, e é o fim do filme. Em comparação com o Certo e Errado Agora Antes, a gente pode muito bem já ver coisas muito similares. Certo assim. Agora, errado antes. O que ele falou? Certo Errado, agora antes. Certo antes. Vai ser o nome do meu primeiro longa-metragem. Dessa situação entre pessoas de poder e tentando ter um relacionamento com outras pessoas, como O que mulheres. tu falou? Não entendi. O que de poder? É um pouco dessa relação, essa coisa de ter uma relação amorosa entre pessoas que têm um certo poder artístico, no caso, porque são diretores de cinema e outras pessoas. Mas mais do que isso, acho que é essas situações de conversas em bares com pessoas embriagadas, e a forma de normalmente ser muito simples, ser muito planos sequências dessas conversas bem gerais, e que aos poucos vão corrigindo para quem está falando ou para alguma outra ação que está acontecendo em paralelo. Com uso de zoom out ou zoom in também. Sim, bastante. Como disse o nosso amigo Marlon, nós ouviremos o áudio. Sim, a gente também recebeu, nosso correspondente estrangeiro, Marlon Krieger, mandou um áudio para nós, que vamos ouvir agora, e vamos partir da conversa a partir das apontações dele. Como os objetivos de Han Sang-soo me parecem tão modestos, é quase impossível para ele falhar de uma maneira catastrófica. O que é um filme do Han Sang-soo? A gente precisa resistir de alguma maneira quando confrontado com um monte de informação irrelevante que funciona em círculo, que roda em círculo, conversas de soslaio, filmadas no estilo em que o Han Sang-soo está refinando há bem mais de uma década. Basicamente um master shot que é constantemente reajustado com zooms ou pequenas panorâmicas de significância ambígua, para te dizer o mínimo. O Hong Sang-soo se trata disso, através de sequências, tentar despistar a gente por esse relato, para a gente se perguntar em que história é essa, e para a gente tentar ainda buscar algum resto de coerência possível nos seus personagens. Então, se tratando dessa, um filme que parece construído com uma improvisação, com as mulheres andando, como as atrizes de Vivette andavam por Paris, que nos levam a praias longe do barulho da cidade, a restaurantes meio vazios, bibliotecas, e onde frequentemente aparecem coisas que talvez sejam um verdadeiro tema do Hong Sang-soo.
o céu, uma boia, crianças brincando, um cachorro que passa o dia sem fazer nada. O que eu acho que é interessante ver um filme como esse, dos últimos 3 ou 4 filmes dele, porque ele lança tanto filme que é difícil de acompanhar às vezes, né? Eu tenho a impressão de que ele está fazendo como se fosse o álbum do Dylan dele, o Blood on the Tracks. Parece que os filmes desde o Right Now, Wrong Then, certo agora, errado antes, são uma espécie de continuação lógica do que a vida dele se tornou depois que ele teve que passar por um divórcio, depois que trabalhou com a Kim Min-hee, que também é a atriz principal desse filme, né? E essa trajetória de mudança, através de pequenos ajustes, nos dão pouca indicação de que ele está trabalhando numa obra-prima ou alguma coisa assim, de que alguma coisa vai chegar. Na verdade, seus filmes me parecem evitar uma ideia de construir em direção a, seja na vida ou na arte, as coisas acontecem simplesmente. As coisas acontecem, elas poderiam ter acontecido de outra maneira, e talvez não fizesse tanta diferença se elas tivessem acontecido assim. Então, se os filmes do Hong Sang-soo parecem falar da história pessoal deles, acho que é dever do nosso olhar conseguir também desvencilhar um pouco disso, tentar olhar mais formalmente para a coisa. A autoficção do Hong Sang-soo parece seguir uma regra misteriosa. Para alcançar a verdade, há que se desviá-la, transformá-la, mudar o universo e os papéis. É isso, um abraço a todos. O Marlon começa falando uma coisa que eu também me peguei pensando um pouco, que tipo, os filmes do Hong Sang-soo são tão simples e parecem despretensiosos que parece que é difícil ele errar feio, assim. São fios de história que um pouco incomodam, um pouco questionam como que histórias são contadas ou funcionam e... Mas eu discordo, porque eu acho que ele tá sempre sob um risco que é de parecer completamente banal. Por algum motivo são histórias simples, mas que a gente acompanha com um interesse grande, assim. Elas não se perdem numa falta de interesse, numa banalidade, em nada desse tipo. Ele tem alguma capacidade ali que é de conseguir filmar de um jeito bastante tranquilo e interessante as coisas. Assim. Acho que de fazer os personagens também interagirem de uma maneira que aos poucos vão causando pequenas surpresas, assim, e construindo aos poucos o que você imagina ser uma interioridade deles, que é muito superficial, mas que você você só tem esse impacto superficial para construir o que eles realmente passaram ou estão pensando, estão sofrendo ali. Eu acho muito indicativo disso quando ela está conversando com um amigo na Coreia, naquele bar, e aí a namorada ou esposa dele começa a brigar com ele e mandar ele trabalhar. Vai feijão, não sei o quê. E ele tá agindo de uma maneira, tipo, estranha, e parece que ele tava querendo dar em cima da Young-hee, mas a mulher tá do lado, tem umas coisas assim que começam a revelar que talvez eles tenham um passado atrás, e você fica imaginando só, porque tem muita pouca ação acontecendo, e é bem interessante. Então, talvez filmar, ou, sei lá, esse banal com interesse de verdade já seja uma grande ambição, né? Não sei se a ambição é tão pequena assim, né? Acho que pode ser bem ambicioso isso que ele tenta, né? Fala. Não. Fala. Não, isso do fracasso eu acho que depende do público, assim, também, né? Porque, sei lá, eu me interesso bastante pelos filmes dele, mas acredito que muita gente possa não se interessar justamente por isso, porque esse filme em particular eu até acho que é ainda mais solto que os outros, assim. Esse filme pra mim ficaram cenas dispersas. Tá certo que ele já trabalhava assim antes, mas eu acho que esse
ele foi um pouco mais longe nesse sentido, de ser tudo muito solto, assim, né? São pequenas cenas em que tu tem alguns personagens amigos da personagem central ali, mas que nada se encadeia exatamente, assim, né? Tu não tá acompanhando uma trajetória e tal. Que não aparentam ter uma relação de causa e efeito muito óbvia, né? Eles vão... Se está aquele São pianista... assim. Tem, inclusive a coisa do sonho, né? Que torna isso mais evidente ainda, de tipo... Já tá meio solto e aí de repente, é um sonho, né? Ou sei lá... Acho que o grande fato é que o filme é sobre uma espera, né? Então... Também. As coisas que acontecem ali não são as coisas principais. É algo por baixo que está acontecendo. Sim. E é esse momento... É um hiato. O filme é sobre um hiato em que a relação não deu certo, né? E ela tá esperando qual é a próxima coisa, ou se ele volta, ou se não. Então são coisas muito pequenas e fragmentadas que compõem, né? Então, e como é que isso pode não ser um fracasso, assim? Por que a gente tem um interesse nessa... Eu não sei, isso eu gostaria de questionar, assim. Eu achei o filme legal, tal, mas por que esse filme é unânime? Por que esse filme as pessoas recebem de uma maneira tão doce? Eu não sei se seria unânime. Não sei. Tudo que eu li foi sempre muito favorável, cuidadoso, sempre com uma distância, porque é uma coisa que vem da Coreia do Sul, então a gente não entende direito também ao mesmo tempo. E eu queria resgatar aqui um outro podcast que a gente fez, que é sobre Como os Nossos Pais, que também é um filme pequeno, e por que aquele filme pequeno é ruim e esse filme pequeno é bom. Acho que é uma coisa importante de a gente conseguir botar em perspectiva, né? para entender por que esse filme é legal, né? Se é realmente melhor ou se não é só uma sensação. Porque eu tive uma dificuldade de me relacionar com esse filme agora. E assim, tudo bem, eu vi o filme em casa, tinha um monte de zona acontecendo em volta, isso me distanciou do filme, assim. Mas mesmo assim, tinha alguns momentos em que ele me tocava e me botava dentro dele, assim. Mas, sei lá, né, o quanto, assim, mas em vários momentos também eu passava por isso, tipo, parece que o diálogo tá meio mal traduzido, eu não tô entrando direito, eu acho que tem a ver com isso, assim, né. E aí a coisa do filme brasileiro, que, como tu comparou, tipo, coisa direta, não tem erro de tradução, é tipo... Sei lá, né? Sim, às vezes passa realmente uma impressão de que tem algo na convivência comum coreana que você não você perde, assim. Me ficou bastante impressão disso quando elas estão na Alemanha e ela comenta como os homens aqui são gentis e não sei o que e tal. E o primeiro momento que ela lida com alguém na Coreia é um homem que chega falando, você tá me ignorando? Inclusão, né? Tipo, você tá fingindo que eu não tô aqui? Né? E aí ela age com uma passividade, assim, e até você perceber que eles já se conheciam há um tempo atrás, tipo, demora pra você sacar isso. Talvez role um pouco dessa familiaridade na linguagem que a gente não percebe nessa tradução, né? Não sei, eu sinto que tem uma dificuldade, assim. E no Como os Nossos Pais vocês reclamaram muito da atuação, por exemplo. E como é que a gente vai avaliar uma atuação da Coreia do Sul também, né? Sim. Sempre é o exótico de uma maneira positiva, assim, né? Sim. Mas é engraçado que Como Nossos Pais não incomoda a atuação pela falsidade, pelo que ela não existe no real isso, mas porque existe e é escroto, assim, tipo, não sei explicar na verdade. Tá exagerado, acho que é uma... E tu acha que nesse filme... Acho que é possível, mas não existe, né? Sei lá. Pois é, mas aqui tem isso, né? A atuação muitas vezes é a linguagem... Vocês acham que quando
Yeon-hee. Na verdade, a gente não sabe pronunciar direito, porque pode ser Yeon-ha, eles falam mais próximo de Yeon-ha quando eles falam. sim. Né? Quando ela bebeu demais e tá jogando as verdades nas caras das pessoas, será que não é também demais, assim? Será que não é ridículo? Não é ridículo para os coreanos? Eu fico com um pouquinho de impressão que por si só já é ridículo, assim, já é um pouco exagerado, assim. Eu fiquei com essa nota, assim, pelo jeito como as pessoas também reagem, assim. Mas eu dou um quê de... ela é uma atriz também, ela gosta de ser um pouco do centro das atenções. Ela faz isso mais de uma vez durante o filme. Né? Apesar que ela tá num momento difícil da vida, em que ela tá meio retraída e tal, mas aí quando ela bebe, se solta, volta um pouco isso. A minha ideia é que o ridículo tá ali, assim, o filme tá mostrando o ridículo, parece que o filme tem consciência, assim, de que aquilo é ridículo. Tem uma coisa do conteúdo do diálogo, né, dela falar, tipo, ela tá de boa e ela vai... eu sou uma pessoa meio destrutiva, não sei o quê. Daí a pessoa, não sei o quê. Daí ela pega e ela, tipo, fica bêbada de verdade na frente. Tipo, começa a falar alto e atacar o outro. Não sei o quê, tu acha que eu não sou? Tipo, ela muda, assim, ela introduz no diálogo e depois ela age, assim, através da atuação, não sei. Eu percebi isso nas cenas um pouco. Mas que ponto é um ridículo natural ou é um ridículo forçado? Isso a gente nunca vai ter a noção, porque é um filme coreano e a gente é brasileiro, né? Então... Mas não sei a se... gente pode ter um pouco... Desculpa, André. Não, fala. Não, eu ia falar que a gente talvez pode ter um pouco essa noção comparando com o certo e errado... Não. Certo agora, errado antes. Quase caí pra trás. Certo agora, errado antes. Isso. Que tem várias cenas bem semelhantes, né? Não, eu acho que o Hong Sang-soo é porque é uma constante, assim, nos filmes dele, né? A coisa de jogar com o ridículo, assim, de... As relações entre as pessoas sempre estarem à beira do ridículo, assim, né? As coisas mais importantes das vidas delas são ridículas, assim. E ele fala também, e eu não tenho esse conhecimento prévio dos filmes dele, mas que é uma coisa constante, essa interação embriagada que vai revelar coisas sobre as pessoas, né? E certo, errado, agora antes... certo, agora, errado antes era isso, e agora nesse filme... nesse filme também assim, tipo... Pra mim, tava um filme bastante morno, até essa primeira... primeira bebedeira. A primeira bebedeira da Yeon-hee. Onde você realmente... Porque parece que ela estava muito sempre na defensiva em relação ao amor dela, em as coisas. E ali você vê que ela estava sofrendo, mas não sabia como lidar, não sabia como transmitir para as pessoas. Ela transmitia daquela maneira. Eu concordo um pouco mais. E o jantar final, em que ela está encarando o diretor, seja um sonho, seja não, é o que faz o filme realmente valer a pena para mim. É onde eles realmente tentam botar as cartas na mesa, mas os dois não conseguem muito se comunicar e se entender um com o outro. Essa interação entre eles me pareceu muito genuína, assim, muito calor do momento, das coisas, assim, que eu acho que para mim, pelo menos, aparenta que é algo que ele tenta procurar nessa forma de filmar, em ter um plano de sequência, uma câmera parada, um plano que dura muito tempo e provavelmente os atores não estão seguindo um script rígido, eles têm uma noção. Mas todos esses índices não garantem que é uma atuação ruim, por exemplo, que está estragando tudo, né? A gente não tem como saber disso. Sim. Sim, mas é que assim, eu acho que a questão não é saber ou não, é como tu tá encarando o filme naquele momento, assim, né? Mas é que eu falo, parece, pra ti não parece, nem pra mim talvez parece. seja falta de parâmetro, assim. Exatamente, mas aí a gente pega mais leve no Hong Sang-soo do que pegaria no Como os Nossos Pais, por exemplo. Pode ser, sim. Pode ser, sim, mas não é culpa minha. Assim. Mas é culpa do sistema, né? Mas você tem que concordar que tem uma coisa
de como eles se posicionam, de como eles falam, de como você ouve as palavras, de que... Aí é que tá, eu tenho dúvida justamente nisso, porque a entonação do coreano é uma coisa completamente diferente do brasileiro. Sim, mas tem um investimento de cena que é muito diferente. Tem um investimento dos filmes, de plano, pode ser. Sim. Tipo, talvez... Assim, mas a quantidade de cenas que um filme tem e que o outro tem, né? Como Nossos Pais tem muito mais cenas do que esse filme, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, o que eu ia falar, que eu concordo com o Thiago, é que pra mim as cenas que a coisa fica forte mesmo é nas cenas de bebedeira, que são esses jantares e que de repente tem uma revelação, uma coisa que rompe ali, e nas cenas na praia, que é justamente o título do filme, assim. As cenas da praia pra mim são muito legais também, sei lá. Tem uma coisa puramente do plano, daquela imagem da menina na praia ali, sozinha na praia à noite, sei lá, deitada, suja de areia e alguma coisa acontece. E, sei lá, e a coisa da bebedeira também é bem forte pra mim, não sei. Mas eu acho que tem a diferença entre, sei lá, na comparação que a gente estava tentando aqui entre os dois filmes, né? Acho que o investimento numa cena longa nos filmes do Hong Sang-soo são bem marcadas, assim, né? O movimento em que as coisas acontecem e tal dura mais tempo. Sim. E aí, sei lá, né? Sempre vai ter essa barreira que a gente não consegue saber, assim, mas eu acho que já tem uma coisa disso, de um investimento numa cena longa que talvez já nos cative de antemão, independente da linguagem, assim, da língua. Da língua. E comparando com o filme anterior, o que vocês acham? Eu não vou falar o nome do filme porque eu vou errar, mas tudo bem. Certo agora, errado então. Pois é. Então... O que vocês veem de diferença? O que vocês veem de melhor ou pior, assim? Eu acho que até um pouco por causa da forma do filme, que era tipo a mesma história contada 2 vezes no anterior. Nesse ele se dá um pouco mais de liberdade pra ter umas cenas que não são exatamente muito fortes no andamento da trama, assim, né, sabe? Elas vão visitar aquela biblioteca onde tem um cara que compõe músicas para crianças. Eles começam a beber ali naquele apartamento ou naquele hotel, ou começam a conhecer aquele hotel e tem um cara limpando. É o cara que rapta ela, né? É esse fantasma que aparece o filme inteiro, né? Não sei se é parecido, né? É um coreano de figura. É essa figura vestida de preto que aparece com recorrência no filme. Mas em lugares totalmente diferentes. Sim. Sei lá. É um absurdo. É quase um mímico, né? É quase um mímico. Então, porque é uma parte que eu acho importante a gente discutir, assim, porque é uma coisa que não tinha nos filmes do Hong Sang-soo, né? Assim, essa intervenção. Sempre eram personagens, por mais que, sei lá, que ele já tenha trabalhado com viagens no tempo, repetições e tal, sempre essa imaginação cósmica do Hong Sang-soo acontece com os personagens humanos, assim, né? Nesse filme tem um personagem que não é exatamente um humano, assim, é uma figura que aparece, que tá ali não interagindo dramaticamente, assim, né? Mas tá fazendo outra coisa. Aquilo é bem doido, né? E que daí, sei lá, dá pra tu viajar pensando que é a presença do cara que ela tá esperando, que leva ela embora pra cidade onde ela vai reencontrar o cara. Ou é a própria ansiedade dela, sabe? Ele realmente não parece muito... Mas tirando isso, nada no filme é fantástico, né? Não. E aí como é que a gente se abraça ao fantástico com isso? Também é complicado, né? É estranha essa presença ali, porque não desdobra em nada, não tem... Mas, é solto, esse filme é muito solto. Mas é meio maluco assim, meio que te faz rever uma cena banal em que não estaria acontecendo nada de uma maneira um pouco mais profunda e tal. E no fim do filme, quando ela tá conversando com o diretor, ela pergunta qual que vai ser a próxima coisa que ele vai fazer também. E ele fala, vou começar a gravar um filme e vou ver onde a próxima cena vai me levar, assim. Sim, grava a primeira cena Sim. Eu fiquei pensando um pouco se esse filme talvez não pudesse ter sido um pouquinho assim,
Ou que talvez esse seja um pouco o modo dele gravar a próxima cena, assim, de tentar criar as coisas meio soltas para tentar construir depois, assim, sem ter muito rigor na hora de filmar. Eu lembro que quando a gente falou sobre o certo, agora, errado antes, a gente tinha recém visto o filme do Pialá e conversado sobre como ele tinha gravado 6 horas, ou sei lá quanto tempo, depois montado as coisas. E nessa época eu me perguntei, tipo, tem todas essas cenas improvisadas que talvez ele tenha gravado um monte, assim, escolhido quais que funcionaram, assim. Uhum. E nesse filme eu sinto um pouco esse solto, também nesse sentido, em pensar de que ali tá o melhor do que ele pescou de várias coisas que ele estava tentando encontrar, talvez. É difícil ter essa noção, mas... Eu posso estar enganado, assim, a memória pode estar me sabotando, mas eu acho que esse filme tem menos uns funcionais do que nos outros, assim. Eu tenho a impressão de que nos outros filmes, e isso dá pra ver no Certo Agora Errado Então, que nos diálogos o zoom aproximava de um personagem, sei lá, em momentos chave, assim, parecia, né? Nesse, isso acontece pouco, tudo bem, ele usa acontece, o zoom, mas não é tão marcado, eu acho, quanto nos outros filmes, assim, entende? E é isso, não sei, eu acho que isso ajuda nessa sensação de dispersão do filme, assim, né? Não tem tanta direção... Pô, fala. Eu não sei se eu concordo, cara. Pra mim foi bem marcado nas cenas ali de bebedeira, normalmente. Quando é verdade. Yankee... Ele aproxima ela lá do canto, assim. Normalmente, na hora que ela vai dar a letra ali, é o segundo estralo que eu dou, foi mal, Thiago. Na hora que ela vai dar a letra ali, ela dá um zoom nela, assim. Tipo, sim, ela... Que é o momento, tipo, agora ela vai falar a parada da bebedeira aqui. Tipo, é verdade. Não sei, eu senti, assim, mas... Não, mas eu acho que é, assim. Talvez com mais um soju. Mas tu não se interessa pelo filme, Lúcia? Porque tu questiona, assim, né? Tá, por que não é só um consenso entre nós receber um consenso e tal? Quando eu coloco essa dúvida, não significa que eu tô querendo desmerecer o filme. Sim. Eu gostei do filme. Só que eu quero entender por que eu gostei. Sim. E aí eu não consigo entender por que eu gostei. É. Por que é tão fácil? Por que rola com os Hong Sang-soo e não rola como os nossos pais? Cara, eu não sei dizer. Eu não acho que é só uma coisa da distância com o outro, assim, do coreano, e daí chega aqui desse modo positivo, como tu falou, né? Que o estranhamento é positivo, e daí eu aceito. Pra mim tem a ver com essa coisa do investimento nas cenas, assim, é muito menos cenas em comparação com o filme da Lesbodansky. Mas é um risco, porque poderia ser muito ruim, né? Pois mas é isso que eu concordo, assim, não é enigmático a coisa com ele. E eu acho uma coisa muito curiosa que é... Eu vi bastante filme do Hong Sang-soo, assim, mas com o tempo, se eu não faço um exercício de rememorar eles vão se tornando numa névoa, assim, e parece Hong Sang-soo, assim, não me lembro esse filme. Eu consigo lembrar do Certo Agora Errado Antes, assim. Porque é mais próximo. Mais próximo, e a gente conversou sobre ele e tal. Mas... Ele tem uma coisa que, arriscando usar um termo, é impressionista, assim, é uma coisa que não fica pelos fatos, mas fica pelo que te causa, eu acho. Exatamente. Eu sei eu terminei de escrever um texto sobre o Brissot, por exemplo, agora. E logo em seguida eu tava vendo, quando saiu o filme pra baixar no Making Off, eu tava vendo os planos do Hong Sang-soo e eu fiquei pensando, caralho, tá... Eu sei a sensação que é ver um filme do Hong Sang-soo, assim, familiar, são familiares esses planos, assim.
Mas não é como se eu soubesse o que acontece no Hong Sang-soo, assim, é mais uma coisa de não sei, da sensação de estar vendo o filme, assim, é uma leveza, uma gratuidade das coisas que estão acontecendo, assim. Mas, não é muito uma direção do cineasta te mostrando certas coisas, assim, é mais uma... mas o que o Luciano coloca é importante, sim, porque é uma sensação que eu tive ao longo do filme inteiro, assim. Esse filme tá me dizendo alguma coisa ou não? E só, pra mim, só no final, realmente, quando eles estão naquele jantar, nossa, realmente, eu gostei desse filme, eu tô gostando desse filme. Assim, parece que foi um longo caminho que eles me fizeram a chegar nesse confronto entre a pessoa que ama e a pessoa que não ama mais, ou nessa névoa que você não sabe realmente. Pois é, mas aí é que tá, assim, porque o meu interesse no filme não tem a ver com chegar nesse ponto, assim, tem a ver com cada movimento de câmera, sei lá, na praia, a cena em que ela é raptada, assim. Não é nada e tu tá ali. Sim, tem essas coisas, mas elas pra mim parecem, no momento, não criar significação, elas só vão realmente criar significação lá no final, né? Em tudo isso que você passou junto dela, que parecia um grande nada, ou que parecia muito pouco. Mas esse plano é bem doido, né, cara? Esse plano que a gente comentou até do movimento da Pan e tal. Eu até falei ele explicitamente porque meio que me chocou bastante, assim. E é um plano bem doido, né, cara? Tipo... Eu não sei, eu confesso que essa impressão que tu teve que o filme fecha, no final, pra mim não fecha. Eu não sei se fecha pra mim é um enigma até agora, na verdade, sabe? Não, eu não acho que fecha como história, mas fecha um pouco emocionalmente, um pouco, assim. Se satisfeito, digamos. Sim, porque ele não chega a ser uma conclusão ou uma coisa assim. Mas foi uma cena mais pesada pra mim. Sim. Foi realmente... Só que pra mim o trajeto basta por si também. Eu não tava esperando algo no final, entendeu? Eu tenho a sensação de que ele poderia continuar e continuar. Sim, também. Quando acabou o filme eu só queria mais 5 horas, assim. Então. Eu não sei nem se eu queria, assim, eu tava preocupado em continuar também, assim, a vida. E sair do filme e ir pra aula depois, sabe? Mas eu tinha a sensação de que, assim, ele poderia continuar, ou ele podia acabar, ou tipo... Sim. E isso é um movimento interessante também, essa coisa do... Ele precisa acabar ali ou ele não precisa, né? Sei lá, quando que se decide, quando que acaba e quando que não acaba. Mas vocês não acham que não tem um confronto na conversa deles em que tenta se resolver algo que não se resolve, né? Mas que é tipo realmente culmina pra mim naquilo. Mas dá em nada, né? Dá em nada, mas é esse dá em nada que é um pouco real, é um pouco as conversas que todo mundo já teve em relacionamentos e essas coisas que são isso, né? Que são é muito triste, esses pontos chaves da vida que você fica rememorando depois também. E talvez tenha sido só um sonho pra ela. Pois é, porque pode ter sido um sonho onde ela trabalhou os problemas inconscientes dela, assim, né? Tipo... E daí no fim da cena ela ouve ele termina de ler, ela ouve ele falando as últimas coisas assim. E ele é um personagem ridículo, assim, no fim das contas, porque ele fica se perguntando se ele leu com a força suficiente, assim, a passagem do livro. Quer dizer... Mas é que tá, será que isso não é uma distância cultural com relação à Coreia do Sul? Será que as pessoas não se preocupam com o jeito que elas fazem a performance? E se a gente consegue ter uma noção do que é uma boa leitura ou não, né? Sim. Mas pode ser. Mas pode ser uma boa leitura. Mas daí acaba com a... Porque daí é impossível... Pra mim, nesse momento, é impossível saber, assim. Pra mim, nesse momento, o personagem é um escroto. Porque ele tá mais preocupado com a leitura dele do que com a relação dele com a garota, assim. E até no fim da cena, ela olha pra ele e diz, tá, vou sair pra fumar um cigarro, não quero conversar sobre isso, assim. Mas é muito doido esse sonho meio real também, né? Isso eu gosto, assim, do filme. O jeito como... ele não muda o registro. Talvez pra enganar, ou talvez seja... Sei lá.
Eu acho que é um pouco... Eles... Não vou dizer sempre porque eu vi poucos filmes dele, mas tem sempre uma ambiguidade na narrativa, né? Tem sempre assim, vou contar a mesma coisa 2 vezes e tem uma pequena diferença nisso. Sabe? Vou falar uma coisa que talvez não seja real, ou que tenha uma... Tem sempre um duplo, ou um virtual, ou alguma coisa desse gênero. E isso se combina que não seja... com uma coisa que eu acho que é da inspiração dele, do Romero, assim, de serem personagens que mentem, né? Que a gente sabe que elas estão mentindo, assim. A gente vê elas falando uma coisa sobre elas próprias e elas estão fazendo outra logo em seguida, assim. Alguns, né? Então, porque nesse filme é mais sutil, né? Mas continua sendo sobre a aparência da personagem, né? Sempre tá em jogo, assim, como ela é bonita, como ela é charmosa. Até no possível sonho dela é ele falando que ele era apaixonado por ela porque ela era bonita e tal. Como se ela estivesse remoendo isso, assim, né? A coisa da aparência dela e tal. Mas acho que não é só isso que tá em jogo. Não, também acho que não é só isso, não. Tá. Tem uma coisa que talvez eu tenha viajado muito, mas que os filmes dele começam a me lembrar filmes iranianos, assim. Talvez nesse low-key de produção e tal, e às vezes de uma mística que você não entende. E que tu é simpático a ela. Sim. Eu acho que tem isso também. Mas eu tenho a impressão que os filmes do Kiarostami é uma coisa, às vezes tem um pouco muito mais de chão, assim, um peso real, mas também, político e mas também de verdade. É a diferença do que deve ser o Irã e a Coreia do Sul também, né? Provavelmente, Mas me lembra esse tipo de filme. Até pelo assim. álcool tá no centro dessas revelações. Parece improvável no Irã, assim. Tem isso. E... Tem uma coisa que a gente não falou também até agora, que é como lidar com essa relação com o real, que tá ao redor do filme, né? Que o filme pode ser sobre uma parte da vida do Hang Sang-soo e uma parte da vida da Min-hee. E como lidar com isso? O filme é sobre isso ou a gente não deve prestar atenção nisso? Eu não ligo. Sim, é uma coisa maluca. Eu acho que é um buraco de minhoca bem foda, assim, de você analisar, assim. Pra mim, a vida pessoal deles não interessa nem um pouco, assim. Mas, às vezes, acontecem coisas... Só para criar um parâmetro, eu estava lendo recentemente um texto sobre Manhattan, do Woody Allen, que é sobre ele, o personagem Isaac tem uma relação com uma garota de 17 anos. E tem toda a história do Woody Allen com a Song-yi. Tipo, o que é anos daqui pra frente, o que é o Hong Sang-soo... Falei certo o nome dele? E essa relação entre eles. Acho que tu misturou o Woody Allen com a Coreia do Sul mesmo. Pode ser. Mas inclusive eles relacionam bastante o Hang Sang-soo com o Woody Allen, né? E com o Romero, assim, né? Mas eu acho bem complicado você ficar trazendo para próximo da vida pessoal das pessoas. Eu me pergunto porque envolvidas. na literatura tem essa relação, que é todo esse lance da autoficção, né? Da relação entre o que o escritor é e o que é a ficção do escritor. E o Hang Sang-soo, acho que pelo menos cutuca isso. Pelos filmes que a gente viu, assim. Eu acho que, assim, a coisa de sempre ter um diretor de cinema, normalmente... Não sempre, mas ser comum ter um diretor de cinema e, assim... A repetição, ela também é um interesse nisso, assim. Ela demonstra uma certa... O fato de serem vários filmes que tratam sobre isso, acho que mostra que tem uma certa afirmação nisso aí, assim, de ter um interesse de se colocar em jogo ali enquanto, ou pelo menos como piada, assim, como anedota de eu sou um diretor de cinema e olha só que tipo de coisa que pode acontecer, sei lá. Mas no mínimo provoca o espectador, né? Porque cria uma interrogação, assim, tipo... É sobre isso, então, ou não? Sim, né? sei lá, eu nunca vi a cara do Hong Sang-soo, mas ele poderia ser o personagem da cena final lá, né?
Sobre o que é esse filme, né? A Eloy disse que sentia muita falta dessa pergunta quando a Luciana falava, mas sobre o que é esse filme? Sobre o que é esse filme? Vocês assim? gostaram do filme? Porque eu acho que o filme, eu acho que é um movimento, assim, é sobre esse vazio, sobre essa ausência, a garota tá, como tu diz, nessa espera do cara, né? Mas ao mesmo tempo ela tá sufocada por isso, assim, né? Tem um pouco dessa falta de lugar dela. Tá em Amsterdã e acha meio estranho tudo. Hamburgo. Desculpa, Hamburgo. E aí tá lá na Coreia e também... Sim, mas só pra constar, a gente sabe que é Hamburgo só por causa de uma sinopse também, né? Porque em nenhum momento do filme aparece que é Hamburgo. Então, justamente a eu gente queria te perguntar como é que... A gente só tem Alemanha, né? A gente só sabe que é a Alemanha porque tem um não sei o que, ponto D numa fachada ali, assim. Não, tem umas coisas escritas em alemão em alguns lugares que dá pra poderia ver. ser outro país que falasse alemão. Mas... Mas é ponto D. Talvez haja alguma pensei em coisa Áustria no bem começo. específica no filme que a gente não conhece, porque ninguém foi pra Hamburgo. Se tu foi pra Hamburgo e conhece o parque de Hamburgo, é óbvio que é Hamburgo. Né? Mas... Eu pensei em Áustria no começo, porque tinha umas coisas de música, daí eu vi ponto D, daí eu, não é Áustria, é Alemanha. Assim, queria dizer que... eu não sei, acho que a gente não conseguiu falar quase nada sobre o filme, assim, foi um fracasso. Mas faz bastante sentido. Mas é que o nosso projeto é muito modesto, André. Eu não sei, cara, assim... Você acha que eu o nosso acho que projeto o... não é modesto? Não é isso que eu quero dizer. É que o Hong Sang-soo tem alguma coisa que é isso, que ele não tá filmando nada e ao mesmo tempo o que tá acontecendo ali, a gente vê... Não Será sei, que eu vejo... trouxa só? Talvez eu seja trouxa só, assim, de gostar de ver a garota, sei lá, acariciando umas flores, assim. É bonito esse plano, é bonito. E, não sei, acho que o Marlon tem razão, assim, o que o Marlon fala sobre não parecer que o Hong Sang... Ele se contradiz, na verdade, né? Porque ele fala primeiro que o Hong Sang-soo tá refinando há 10 anos um tipo de filme, depois ele fala que ele não tá buscando uma obra-prima. Mas eu acho que ele não tá buscando uma obra-prima e ele... enfim, a contradição vale a pena. Tu acha que o Marlon tá certo? Acho que ele tá certo. Não sei, cara. Não sei, eu acho que é muito diferente a coisa de fazer a comparação um filme pequeno do Hong Sang-soo e um filme pequeno como Os Nossos Pais, assim, eu acho que é muito distante uma coisa da outra. Por quê? Porque eu acho que como Nossos Pais tá focalizando muitas coisas ao mesmo tempo. O Hong Sang-soo dá mais tempo para as coisas acontecerem, parece menos pretensão de mostrar coisas. Eu acho que ele tá buscando coisas. Eu acho que ele não tá querendo mostrar muitas coisas, assim. Não sei. Isso pode ser só um jeito também de mostrar as coisas, assim, do jeito que ele escolhe. Mas eu acho que tem a ver com como ele resolve, de menos cenas e tal, né? Eu acho que a resposta tá nisso, mas ao mesmo tempo eu entendo, assim, o que o Luciano tá falando. Bastante, sei lá, né? Só pra terminar, eu acho que, sei lá, é o segundo filme que eu vi dele. Os dois por causa do podcast. E me dá uma vontade de ver mais, ainda mais agora. Porque parece que ele... Você falou que ele tá em busca de refinar e talvez seja algo de refinar uma busca própria, assim. E talvez... Isso quem falou foi o Marlon. Sim. Mas a gente tá falando sobre isso e... Não sei, eu quero descobrir onde ele vai se encontrar ou onde eu vou encontrar ele nos próximos filmes ou essas coisas assim. Pra mim me dá um interesse. Tem uma coisa que é muito forte, que tem uma simplicidade no filme e uma beleza e dá vontade de fazer cinema, porque parece fácil fazer cinema quando tu vê ele fazendo cinema, né? Sim. Não precisa de dinheiro, não né? precisa, assim, com ele poucos... fez 3 filmes em 2017. Sim. É um pouco da beleza, eu não sei, assim, é um pouco da coisa de tu ver as tomadas dos Lumière, assim, é só ver e não sei, parece que a vida... Não é só ver, cara. Sim, claro que é mais complexo, porque o Hong Sang-soo tem uma dramaturgia, tem uma construção que dura 1h30, assim, mas tem uma coisa com presente, eu acho, uma coisa com presente do...
E Mas também oriental, então é mais fácil. Mas eu acho que tem, assim, nesse presente tem um passado bem pronunciado nessas... Os personagens estão também colocando a vida em jogo, digamos. Então, eu acho que isso já é um dado bem que distancia bastante do puro presente do Lumière, assim. Ele não querendo voltar ainda na discussão, mas ele brinca um pouco com o desconhecido. Tem essa trecho em que a Young-hee passou em Hamburgo, que ela parece que se relacionou com alguns caras, ela conversa e fala sobre isso, mas você não vê, mas teve aquele cara que carrega ela. Sim, talvez ela esteja mentindo, né? Não sei. Mas é um mistério nas coisas que vai mantendo um pouco a peteca do filme enquanto ele vai rolando. Os personagens estão se colocando em questão, e aí o passado e o futuro estão sempre bem fortes nesse presente que ele está interessado ali. Mas é nessa conjunção ali, passado e futuro, assim, O passado dos amigos que se reencontram, essas coisas. Isso é. Mas enfim, vamos encerrar nossa conversa sobre Sozinha na Noite à Praia. Certo, praia, errado, sozinha. Praia errada. Praia errada, dia sozinha. Obrigado pela presença dos meus colegas aqui Foi na um grande mesa. fracasso, né? Foi um grande fracasso. Foi Achei um que pequeno Foi um podcast. grande prazer. Obrigado por nos ouvirem, vocês do podcast. Obrigado por nos assistirem, vocês do YouTube. Obrigado pela curtida no Facebook, no Twitter, no Filmal, essas paradas todas. E esse foi mais um episódio do A Conversação. A fracassação. A coisa do Kiarostami que tu falou pra mim faz muito sentido, porque eu acho que tem essa boa vontade com os filmes iranianos como tem com os filmes sul-coreanos. Né? Sim. Que é uma simpatia pelo inocente, pelo puro, ou por alguma coisa desse tipo, assim. E parece que é uma maré mesmo, sabe? Você sente as pessoas falando e tal, e aí você vai assistir com um pouquinho de senso crítico pra ver. Talvez o pessoal só seja muito inocente e querendo. Mas você não consegue ainda, né? Ainda, porra, funciona. Teve ontem a Comenda do Legislativo Catarinense, que é uma medalha que a Assembleia Legislativa dá para pessoas ilustres de Santa Catarina. E aí cada deputado escolhe uma pessoa. A Michelle ganhou um. Do Masterchef. Do Masterchef. E Manezinho daí. A melhor amiga do Vitor. Minha colega. Fala, ô Vitor, presta uma homenagem. Michelle, você não lembra de mim, mas eu lembro de você.